Pessoal, eu sei que o título desse vídeo vai ser meio estranho, que o Lula é um trouxa, mas vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo. Pessoal, o Lula, quando ele governou a primeira vez, ele sucedeu o Fernando Henrique Cardoso, que governou o país por 8 anos. O Fernando Henrique foi responsável por ajudar a controlar a inflação no Brasil, criou o Plano Real, na época do Itamar Franco ainda, foi isso que ajudou ele a chegar à presidência da República, e o governo dele foi relativamente estável. Economicamente, os índices não foi tão ruim assim o governo do Fernando Henrique. Só no segundo mandato dele que começou a cair alguns índices econômicos. Talvez por isso ele não tenha conseguido eleger um sucessor. Aí o Lula assumiu. No governo Lula, pessoal, nos 2 mandatos dele, por incrível que pareça, ele conseguiu fazer um mandato melhor do que o Fernando Henrique Cardoso. Sendo que o Fernando Henrique Cardoso era considerado um intelectual até hoje, né? É um homem culto, que lê muito, estuda muito. E o Lula, que era considerado um semi-analfabeto, foi lá e fez um governo melhor. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega os índices daquela época, no segundo mandato do Lula, em 4 anos, a gasolina aumentou 54 centavos, algo parecido com isso, menos de R$1. Em 4 anos. O poder de compra do brasileiro disparou. Tanto que foi na época do Lula que as pessoas começaram a viajar mais, pegar avião, comprar mais. Até a Marta, que era a ministra dele, ela falou aquela frase que tiraram do contexto, né? Que ela falou, relaxa e goza que todo mundo vai voar. Porque tinha tanta gente nos aeroportos voando, por causa da facilidade da economia, que os aeroportos ficaram lotados. Então tinha voo atrasando, voo cancelado, aquela confusão toda. E ela falou, calma gente, é que a economia melhorou, tem muita gente viajando. Mas calma que você vai voar. Tanto que foi nessa época que aparecia aquela gente elitista, né, falando que os aeroportos pareciam rodoviárias. Porque tinha pobres andando de avião. Foi nessa época também que eu andei de avião pela primeira vez. Porque a economia estava bombando. O Lula foi o primeiro presidente a criar alguns programas sociais que realmente ajudaram o Brasil. Alguns não são bem dele, né, que nem o Bolsa Família. O Bolsa Família ele juntou alguns programas sociais do Fernando Henrique, ele deu uma melhorada e criou o Bolsa Família, que é uma assistência emergencial para pessoas que estavam com risco de fome, né, vulnerabilidade. Agora outros ele criou, que nem a transposição do São Francisco. Esse projeto, pessoal, ele já foi idealizado na época de Dom Pedro II. Caiu o Império, entrou República, entrou ditadura, entrou não sei o quê, tantos governos que o Brasil teve, esse projeto nunca saiu do papel. O Lula foi o primeiro presidente a pegar o projeto e falou, vamos fazer. Teve até uma discussão com o Ibama, tal, com a Marina Silva, mas ele falou, vamos fazer esse projeto. Foi lá e tirou do papel. Ele conseguiu concluir? Não, porque é um projeto faraônico, né, que leva anos para fazer. Mas pelo menos ele teve coragem de tirar do papel e começar a fazer um projeto dessa magnitude no Brasil. Dentre outras coisas, né, que o Lula fez, ele foi o presidente que mais fez escolas técnicas federais, foi o presidente que mais fez universidades, foi o presidente que mais investiu em estradas ou infraestrutura, um presidente que investiu muito em educação, criando vários programas como FIES, ProUni, não sei o que, Enem, tanta coisa, tudo é do governo dele, sabe, para ajudar o pobre a fazer uma faculdade mesmo. Não, o pobre vai estudar no meu governo. E além disso, pessoal, ele conseguiu reduzir bastante os índices de fome no Brasil. Ele conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, com políticas sociais e dando oportunidade para as pessoas. Então, o tanto de coisa que o Lula fez em 2 anos, pessoal, é incrível, sabe? É um puta governo. Realmente, se tivesse reeleição eterna, né, talvez o Lula tivesse presidente até hoje, né, sem esse intervalo de tempo. Aí veio a Dilma. Eu confesso que a Dilma, eu nunca gostei muito do governo dela, que ela fez muita atrapalhada, sabe, no governo. Depois derrubaram a Dilma, veio o Temer. O Temer fez lá uma coisinha ou outra, tal, não sei o que, mas prejudicou muita gente também. E aí veio o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi o pior de todos, né? O Bolsonaro não fez nada em 4 anos. Você não tem um hospital, uma faculdade, nada que o Bolsonaro tenha feito em 4 longos anos. E o Bolsonaro só ficava andando de motinho ou de jet ski, pregando o golpe, né? Atacando os outros poderes, porque sempre foi o sonho dele, foi ser um ditador no Brasil. Isolou o Brasil mundialmente, né? Transformou o Brasil num pária. Mandou passar a boiada, né? Para desmatar tudo no Brasil. Por isso que a gente está vendo como é que está o Brasil hoje, né? Por causa das políticas dele, que ele enfraqueceu o Ibama, ICMBio, FUNAI, etc. Bolsonaro, além de tudo, só praticou corrupção, desde cartão corporativo, que ele usava gastos exagerados, aquelas motocicletas eram pagas com o nosso dinheiro, tudo para ficar andando de motinho que nem um bobalhão. E mesmo assim, pessoal, saiu uma pesquisa do primeiro ano do Bolsonaro, nos primeiros 6 meses, e o Bolsonaro estava com uma boa popularidade. Porque no primeiro ano é normal que a popularidade continue em alta, né? Porque leva um tempo para se fazer as coisas. Mas aí no segundo ano de governo dele, a popularidade dele ainda estava em alta. Eu acho que 40 e pouco % da população achava o governo dele ótimo ou bom. No Lula, no mesmo período, segundo ano de governo, 6 meses, a popularidade do Lula estava lá embaixo. 20 e pouco %. No mesmo período. Um detalhe, o Lula em 1 ano e pouco já fez mais que o Bolsonaro em 4 anos. A isenção do imposto de renda. O Bolsonaro prometeu que ia isentar até quem ganhasse R$5.000. Ele ficou 4 anos no poder,
E nunca corrigiu a tabela do imposto de renda. Tanto que se não fosse o Lula, quem ganha um salário mínimo já ia ter que pagar imposto de renda. O Lula já fez isso, já fez aquilo, já fez programa, já fez não sei o que, já mandou investir naquilo, já vai fazer o trem-bala de novo, vai tirar do papel também, vai explorar lá o petróleo na foz do Amazonas, já está fazendo um montão de programas sociais, mandou baixar as passagens de avião, mandou baixar o preço dos alimentos com políticas públicas. Em um ano e pouco o Lula já está só trabalhando e fazendo coisa e mais coisa que beneficia o povão. Em um ano e meio. E mesmo assim a popularidade dele é menor do que a do Bolsonaro no mesmo período, que não fazia porra nenhuma. E tem mesmo uma galerinha que adora o Bolsonaro, sabe lá por quê. Aqui no meu canal às vezes parece uma gadaiada aí xingando, tá? É uma gadaiada burra, né? Que não sabe nem o que eles falam. Falaram que a manifestação do Lula foi menor que a do Bolsonaro, né? De 7 de setembro. O Lula não fez manifestação nenhuma. Ele foi no evento cívico-militar que acontece todo ano com todo presidente. O Lula não convocou ninguém. Mesmo assim a gadaiada acha que o Lula não conseguiu encher muita gente lá em Brasília. Ele não convocou ninguém. É uma manifestação que acontece todo ano, é um feriado nacional. Então, pessoal, o Lula, quando ele foi preso, na época que a Dilma foi tirada do governo, ele ficou 1 ano e 7 meses preso. Ele tinha, na época, 72 anos. E quando ele saiu da cadeia, ele tinha 74. Eu lembro que na época eu não gostava do PT, eu era antipetista, mas eu falava no meu grupo, gente, prender um senhor que já é idoso, tem 72 anos de idade, que foi o presidente da República por 2 vezes, só porque ele foi visitar um triplex, eu falei, eu não acho isso legal não. Mesmo se o Moro achasse que ele era culpado, que desse uma pena alternativa, uma prisão domiciliar, alguma coisa do tipo. Agora você manter um senhor idoso 1 ano e 7 meses, deixa eu passar a sirene aqui, é complicado. Aí você mantém um senhor idoso 1 ano e 7 meses preso. A mulher dele faleceu quando ele estava na cadeia, de tanto nervoso e tanto estresse que ela passou naquela onda antipetista. O netinho dele também faleceu. Ele pediu autorização para visitar o pai no enterro do neto. Sabe que não foi o Lewandowski, foi o Dias Toffoli. Sabe que o Dias Toffoli falou que não. Poderia ter risco de fuga. Ah, sim, um velhinho de 72 anos, já cheio de problema de saúde, né, que ele já tinha câncer na garganta e tal, ia sair fugindo do meio do enterro do netinho dele. Ele não pôde ir no enterro do próprio neto. Vocês sabem o que é isso? Tanto que o Dias Toffoli pediu desculpa pra ele, né, quando ele voltou a ser presidente. Dias Toffoli é outro falso do caralho também, né? Mas enfim, o irmão do Lula também morreu quando ele estava na cadeia. Sabe do que, pessoal? De câncer. E sabe onde o irmão do Lula estava tratando? No SUS, hospital público. Dizem que o Lula roubou tanto, roubou 1 trilhão, que nem o Marçal espalha essa mentira. Na época do Lula, nem o PIB do Brasil chegava a 1 trilhão. Mas ele fala que o Lula roubou 1 trilhão de dinheiro. E como é que o irmão dele morreu no hospital do SUS, pessoal? Cadê esse dinheiro todo que a Lava Jato nunca achou? A Lava Jato pegou até o laptop do netinho dele. Não sei nem se devolveram, acho que até hoje não devolveram. E cadê esse dinheiro todo que ele roubou, cara? Ele não devolveu 1 centavo na Operação Lava Jato. O Lula não. Ele não roubou. Então onde é que foi parar esse dinheiro? Sendo que vasculharam toda a vida dele. Tá numa conta no exterior? Não, a Lava Jato nunca achou. Tá no Brasil também? Não. Então onde é que tá esse dinheiro todo? Tá em bens materiais? Não. O Lula só tinha um apartamentozinho lá em São Bernardo, meio classe média, um carro comum, popular, só isso. Então cadê esse dinheiro todo que ele roubou? Isso nenhum bolsonarista sabe responder, né? Essa gadaiada é cega. Mas enfim. E aí, pessoal, quando ele saiu da cadeia com 74 anos, se fosse eu ia falar, porra, o pessoal tá me xingando na rua, me odiando nas redes sociais, Lula ladrão, não sei o quê. Pra que eu vou voltar a ser presidente? Porque o cara vai voltar a ser presidente, vai voltar a fazer coisa boa pro povo, coisa que o Bolsonaro não fez, e o povo ainda vai ficar xingando o cara. Por exemplo, a gasolina. A gasolina chegou a bater R$10 em 2 estados do Brasil na época do governo do Bolsonaro. Aqui mesmo em São Paulo chegou a R$9 em alguns postos. O cara vai lá, consegue baixar o preço da gasolina, mesmo voltando o ICMS. O povo ainda reclama que é o Bolsonaro de volta. Gás de cozinha. Na época do Bolsonaro eu cheguei a pagar R$150 no botijão de cozinha. Agora aqui em São Paulo já caiu para 100, aqui onde eu moro. Mesmo assim o pessoal preferiu o Bolsonaro. Os alimentos ainda estão bastante caros aqui, eu admito. Mas algumas coisas caíram bastante o preço. Por exemplo, o óleo, que já estava R$10 na época do Bolsonaro, agora caiu para 7, um óleo de cozinha. Mas mesmo assim ainda está caro os alimentos. Mas o governo ainda está trabalhando em políticas públicas para tentar diminuir mais ainda o preço dos alimentos. Até porque varia muito de região para região. Então para que, sabe, voltar a governar, fazer tudo isso pelo povo, fazer isso, fazer aquilo, ajuda aqui, ajuda o Rio Grande do Sul nas enchentes, ajuda os Yanomami lá na questão do genocídio lá do Bolsonaro, ajuda não sei quem, ajuda o Brasil todo. E depois você vê a população querendo Bolsonaro.
Mite, ferelele, ferelele. Aqui onde eu moro tem uma ponte aqui em frente à minha casa, né, que é a Marginal Tietê. Às vezes aquele pessoal do MBL vem aqui e coloca uma faixa bem grande, sabe? Que se você é fora, Lula buzine. Fica aquela buzinada, sabe? Aqueles carros buzinando, aquele barulho horrível na sua cabeça, sabe? Eu digo, por que eles querem fora Lula? O que o Lula fez de errado? Ele fez um ato de corrupção? Qual? Nenhum bolsonarista sabe dizer. O que ele fez de errado? Não está governando, fazendo políticas públicas para o povo, ajudando os atletas, ajudando os estudantes, fazendo mais escola técnica, fazendo isso, fazendo aquilo. Mesmo assim, você vê as pessoas lá buzinando, querendo fora Lula. Inclusive, essa tática do MBL também é uma tática horrível, sabe? Porque às vezes eles põem essas faixas em lugares que tem hospitais e residências perto. Aí fica aquele inferno nas pessoas que estão ali próximo, ouvindo aquela buzinação de carro. Agora, por que esses carros estão buzinando tanto? O que o Lula fez de errado? É complicado, né, pessoal? Não que o Lula seja perfeito, não. Eu já critiquei ele várias vezes aqui. Até pela política internacional dele, que eu sou totalmente contra, entendeu? E outros fatores, outras merdas que ele fala às vezes, de vez em quando. Mas a questão é, mesmo com tudo isso melhorando, dos péssimos índices do governo anterior, o desemprego no Brasil, por exemplo, na época do Bolsonaro disparou o desemprego. Já na época do Lula, nós estamos com o menor número de desemprego da história do Brasil, segundo o CAGED. Tanto que tem setores aí como a construção civil que eles estão tendo problemas para fazer mais obras, porque não tem mão de obra. De tanta gente que está empregada no Brasil. Na época do Bolsonaro, o que ele falava? O governo não gera emprego, pô. O governo não gera emprego, não. É os empresários que geram emprego. Lula foi lá e empregou todo mundo, provando que o governo gera sim emprego. Mas as pessoas preferem o genocida na presidência para ficar lá andando de motinha, ou de lanchinha. Então, pessoal, se eu fosse o Lula, agora para finalizar o vídeo, vocês vão entender o título, eu não teria sido candidato a presidente. Porque o Lula, ele só foi candidato a presidente de novo porque ele estava na frente nas pesquisas. Então todo mundo viu que ele era a única chance de derrotar o Bolsonaro. Por incrível que pareça, o pessoal queria aquele genocida no poder, fudendo com a vida de todo mundo. O pessoal queria o mito genocida. Então o Lula estava na frente nas pesquisas. E ele fez uma frente ampla, que esse governo não é bem um governo do PT, mas é um governo de uma frente de partidos. Ele já colocou lá o Alckmin como vice e tal, não sei o que, foi angariando partidos e ele conseguiu voltar ao poder para salvar o Brasil. Porque nenhum outro candidato conseguiria derrotar o Lula. O Ciro Gomes não cresce nem a pau. Os outros lá, Tebet, a Soraya Tronic, jamais iam ganhar, elas não tinham popularidade para isso. Então, se o Lula não tivesse sido candidato, o Bolsonaro teria sido reeleito, e vocês imaginam como é que nós estaríamos hoje. Olha esses incêndios no Brasil. Quando foi na época do Bolsonaro, ele demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão, e ele começou a manipular dados, e falseando dados para dizer que não estava tendo incêndio. O governo federal do Bolsonaro chegou a usar a imagem da Mata Atlântica para dizer que a Amazônia não estava pegando fogo. Olha para vocês verem o absurdo. Se fosse ele agora no poder, ele ia estar falando, isso aí é coisa do Leonardo DiCaprio, meu. É um cara de bicicleta que tá lá queimando a Amazônia, não sei o quê. Só aquelas merdas que ele falava. Então o Lula só foi candidato para salvar o Brasil desse bosta do Bolsonaro. Porque segundo as pesquisas ele era o único que podia derrotar o Bolsonaro e derrotou. E mesmo assim ele sofre todo esse tipo de ingratidão. Ano passado mesmo, teve um cara aí que era um atleta que ele falou de dar um tiro na cabeça do Lula. Só com um detalhe, esse atleta só ganhou uma medalha aí no exterior por causa do programa do Lula Bolsa Atleta, que era um atleta pobre. O cara é pobre, tem todo o amparo do governo federal para treinar, se exercitar, vai lá, ganha uma medalha e depois quer dar um tiro na cabeça do cara que deu uma medalha para ele. Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, o Lula ia lá num evento, né, de uma faculdade agrícola, que era no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, uma escola técnica agrícola. Chegando lá, os fazendeiros colocaram os tratores na beira da estrada para não deixar o Lula chegar até lá. Um detalhe, aquela escola técnica, quem fez foi o Lula, o governo federal, a obra dele. Aqueles tratores que aqueles fazendeiros tinham, eles compraram com financiamento do governo federal, através do Plano Safra, que o governo empresta um dinheiro para você investir na sua fazenda, para você plantar mais. Então eles só conseguiram aqueles tratores graças ao Lula. E um detalhe, essa mesma faculdade, nessa época que o Lula ia lá, que não deixaram ele ir, ela estava em dificuldade financeira, por causa de Bolsonaro. Bolsonaro cortou as verbas, a faculdade estava quase falindo. Sendo que o outro que fez a faculdade não podia nem chegar perto. Então, pessoal, se eu fosse o Lula, sabe, eu não teria me candidatado a presidente, não. Pra quê? Por mais que eu faça coisas boas, melhorando a economia, aumentou a renda dos brasileiros, diminuiu a inflação, dólar, gás, tudo, a galera ainda vai ficar querendo meu impeachment, querendo Bolsonaro. Se eu fosse o Lula, eu ia me aposentar, ia pra uma casa em Santos ou Guarujá, algum lugar que ele gostasse, até no Nordeste mesmo. Comprava uma casinha lá em Recife e ficava lá de boa vendo as coisas pela televisão. E não vou ser candidato mais não. Pra quê? Fazer papel de trouxa? Ser candidato para tentar melhorar as coisas
e corrigir aquilo que o Bolsonaro estragou, e o povo ainda ficar me xingando. Lula é ladrão, queremos impeachment de Lula, fera Lula. Olha lá os deputados bolsonaristas, quando eles assumiram, estavam tudo lá com a plaquinha. Lula é ladrão, Lula é ladrão. Eu digo, rapaz, então o Lula é muito otário mesmo, sabe? Que se eu fosse ele, eu estaria de férias, até porque ele já tem idade. Ele está com quase 80 anos de idade. Era uma idade que era para ele estar descansando em algum lugar, com a família dele, em paz. Ele ainda fez tudo isso para tentar, só para derrotar o Bolsonaro e salvar o Brasil. E mesmo assim, é xingado todo santo dia por bolsonaristas. Desde mentiras, matérias falsas, aquela emissora horrível da Jovem Pan, aquela revista Oeste, sabe? Todo dia atacando o cara baseado em mentiras. Se eu fosse ele, eu falava, não, chega. Já que o povo quer o Bolsonaro, fica com o Bolsonaro. Eu vou descansar, eu tô velho, já tô velho, eu tô idoso. Minha saúde já não é mais a mesma, eu vou descansar, que é o melhor que eu faço. Porque se eu voltar e fazer coisas boas, o pessoal vai ficar me xingando de tudo que é jeito, querendo meu impeachment. Então é melhor ficar de boa, descansando no final da vida. Então é complicado, né, pessoal? E escutem o que eu vou falar, o Lula ainda vai entrar na história do Brasil por isso. Ele vai ser considerado o presidente que salvou o Brasil do Bolsonaro e da sua tentativa de golpe. Porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, não sei como nós estaríamos hoje, mas ele já teria aparelhado todo o Estado, como ele começou a fazer no governo dele. Talvez já tivesse com uma autocracia, que nem a Venezuela, por exemplo, aí ninguém ia conseguir tirar mais ele do poder. Então o Lula vai entrar para a história assim, como o presidente que salvou o Brasil. Mas, se eu fosse o Lula, eu pensaria bem, será que vale a pena você se sacrificar tanto para um povo, não todo o povo, né, mas uma parcela do povo tão ingrata, praticamente a metade do povo, né, que as eleições foi meio a meio, sendo que a metade do Brasil é idiotizada e venera um genocida que só andou de motinho? É para isso que a gente precisa de um presidente? Para ficar gastando nosso dinheiro para andar de motinho? Pois é, Lula, eu sei que você é um herói, mas também é otário por isso, tá? Porque se fosse eu não teria feito isso não. Eu teria dado uma banana e teria falado, fiquem com o genocida já que vocês querem. Boa sorte. Tá bom, galerinha? Tá aí, só uma reflexão, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Considere atualizar a página, que o YouTube anda meio bugado. Ativa o sininho se você é inscrito ou vai se inscrever. Isso ajuda um pouco a ser notificado quando o canal envia um novo vídeo, tá bom? Comente aí também o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.